O Pelé falou, imagina, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem. Vinha Viva diz aqui que Pelé sempre será o seu ídolo do futebol, dizendo que é como se fosse um Albert Einstein, né, para o futebol. Neto Palma dizendo uma recente pesquisa de popularidade feita no mundo aponta o nome de Pelé como sendo mais conhecido do que o do próprio Jesus Cristo. Apesar de parecer algo inaceitável para leigos, este fato é fácil de ser explicado. O futebol é um esporte bem democrático e o mais popular do planeta. Para se ter uma ideia, a FIFA, a entidade que controla o futebol no mundo, tem mais associados que a própria ONU. Né? É Muito mais. Então está aí um dado. Né? Agora, um dos trabalhos do Orlando Duarte, na narração do FIFA Fever, né? do DVD, vamos dizer assim, né? Do vídeo, né? Mas ele também participou no texto, né? Ele participou no texto, eles sempre entregam para o Orlando, quando eles contrataram o Orlando, foi a Fox Film que fez o FIFA Fever, se eu não me engano, eles vêm com o texto pronto, eles já sabem mais ou menos o que eles querem fazer, conversaram, mas sempre passa pela aprovação do Orlando e o Orlando acrescenta ou não alguma coisa. Assim como quando ele foi homenageado agora, ele foi homenageado, não, a Vai Vai convidou o Orlando para fazer parte, está aqui, né? Você está mostrando. Aqui, né? eu mostrei a foto ele com outro o João, torcedor da Portuguesa, João Carlos Martins. Eles dois e mais como é que chama? Tavares, Rodrigo Tavares. Eles enchem já a Kombi, né, porque tem um motorista que vão enche uma Kombi e tal, né? Alguns já morreram, infelizmente. E o Sérgio, que trabalha aqui no fim de semana também, tem né? com os dois, mais dois ali são 4. O Chilec, tem um outro que é São Paulino, mas o Bo já tem bastante, português mesmo. É uma então, multidão, né? Você vê que é muita gente. Né? Mas eles entraram no. Ele fez parte da que era da Copa, né? Da 80 Copa, anos da Copa. 80 anos da Copa e 80 anos da Vai Vai. O desfile na Rosa foi antes da Vai Vai. O desfile normal. E foi bacana, ele foi convidado, mas a Vai Vai, é preciso dizer que o trabalho da escola de samba é primoroso, eles são extremamente competentes. O Orlando quase que não precisou fazer nenhum ajuste, mas eles tiveram a delicadeza e a responsabilidade de passar pelo crivo do Orlando para ver se estava tudo ok, mas quase que não precisou nada. Aí no livro mostra também as fotos do Orlando pequenininho, que eu gostei muito, e a Fátima se divertiu, mas... eu mostrei essa aqui dele no carnaval. No carnaval. Essa aqui, era esse nome que você queria lembrar? Mariosa? Mariosa. As namoradas do Orlando tiveram nomes fantásticos. Mariosa, Bromilda e Conceição, né? Que babado. Não é tão comum, né? Mas não vou... Olha aí. Bromilda, Mariosa ainda é mais bonitinho. Parece nome de remédio. Bromilda. Come Bromilda 3 vezes por semana. Tá. Ele todas as crianças estão com lança-perfume. Não naquela sei se você época, lembra. eu li. Que ele acha que devia dar... Mas isso vocês vão ler no livro, né? Não vai contar. E quase que o livro se chamou Orlando Duarte e o lança-perfume. Era o nome que eu queria. Porque eu acho assim, Orlando é muito sério, né? É muito equilibrado, né? Que você perguntou, como é que ele é? Ele é um cara sóbrio, é um cara que pensa muito antes de falar o contrário de mim, tudo o contrário de mim. E aí quando eu vejo essas fotos dele e ele com a lança-perfume, eu falei, vou acabar com você, né? Com essa coisa séria. Deixa ela contar, ele vendia lança-perfume. Naquela época, vai lembrar, naquela época era liberado, né? Não tinha problema algum e o pessoal espirrava nos bailes. A rua cheirava lança-perfume, né? Pouca gente usava no lança para cheirar, era mais na rua. Aí algum espertinho descobriu que... Eu também usei muito lança-perfume para brincar, mas... dá saudade daquela época. Tem uma outra foto muito engraçada. Essas das credenciais maravilhosas. Não tinha reparado tem as credenciais dele. Não deve ter todos, né? Aqui tem essa é a primeira, olha, de 1950, logo em cima. As credenciais. Qual que é? A Copa a primeirona. Essa aqui? Essa daqui antiga. Essa é a primeira da vida dele, 50. 1950, quando ele era Foca ainda, que é o jornalista está começando, né? E já se falava Foca? Já, é antigo a expressão. E ele tem muitas delas e tem também das Olimpíadas. E ele briga falando a Olimpíada
de 2000 e tanto. Parece que o certo é A Olimpíada. Olimpíada, né? E todo mundo fala, as Olimpíadas, tarará. Não ou é. fala Olimpíada ou os Jogos. Os Jogos Olímpicos. Olímpicos. Os Jogos Olímpicos. E ele briga com isso, assim como recorde também. Ele fala, estamos no Brasil, não é recorde, é recorde. Então vamos falar tudo em inglês, né? Porque... Eu tava fazendo um curso, tem esse negócio, um curso de locução com o Celso Cardoso, né, da Gazeta, que trabalha até com o Chico Lang, que trabalha com a gente. E aí ele dá textos do dia a dia, né, pra gente fazer lá. E era do jornal da Gazeta lá, da Maria Lídia, e tinha recorde. E o cara falava recorde. Aí ele falava recorde. Aí ele repita, aí o cara não conseguia, ele ficava repita. Aí o cara só ficou falando recorde, recorde, recorde. Agora vai. E era logo no começo do texto. Aí ele, hoje bateu o recorde. Não conseguia, ele falava 10 vezes na hora que ele ia falar. Não deixa falar recorde, né? Parece que é um padrão. Eles falam recorde a vida inteira. Tanto que já brasileirou, né? O recorde pega meio que, mas ficou recorde. Mas tem por que não usa recorde, né? Assim como, por exemplo, não fala site, fala página na internet. Tem gente que fala site também. Tem gente que fala sítio. O jogador fala sítio, né? É. Tem uma foto aqui curiosa do Orlando e do Tele em Superga, onde caiu o avião do Torino, caiu na década de 40, 50. Torino, que era o maior time na época da Itália. Inclusive aqui no Brasil o Corinthians fez uma homenagem, jogou uma partida com a camisa grenada, a cor do Torino. Foi. E na Copa de 90, isso aqui, na Copa de 90, quando faleceu o João Saldanha, né? Foi, ainda... Durante a Copa, acho, inclusive. Não foi, um pouco depois, né? Acho que eu lembro que foi em 90, na época da Copa. O Saldanha foi com a gente para a Itália, nesse avião, e em 90 estava Orlando, Saldanha e Falcão. E eu com as crianças lá na frente. Mas foi uma pena, né, que o Saldanha morreu assim. Mas nós fomos visitar com o Tele, porque nós estávamos em Turim, e aí eles dois quiseram fazer essa visita em Superga para uma homenagem a esse avião todo que caiu ali, uma judiação. Muito bem. Livro que poderia se chamar enciclopédia também, por que não? Correto? Dia 29, portanto, depois de amanhã, 29 de julho, às 6h30 da tarde, na Livraria Cultura, Loja de Artes, Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista 2073. Eu vou passar para vocês por escrito também pelo chat. Antes, né, do lançamento do livro, dia 29, algo sobre o livro, sobre Orlando Duarte, que de repente vocês queiram falar. São 1h58 minutos. Ressaltar aqui, né, principalmente que tem a parte da Olimpíada, a gente acabou ficando mais a parte de futebol. Sim. Ele que estava em 72, está até aqui, também. Foi marcado pela tragédia, passa muitas Olimpíadas. Foi de 68 até da Grécia, né? 2004. Que ele foi na Grécia e depois não foi mais. Vamos esperar que ele tenha muita saúde para ver a próxima. Certamente. Né? Conceição Duarte e Fátima Graziano. E a Copa em 2014. Aqui. Sim, em 2014. As duas, por favor. Então, quer falar alguma coisa, Du? Fala você. A gente quase não falou. Quase não falamos, né? Eu quero agradecer, porque é muito legal poder falar do Orlando Duarte, um jornalista que está sempre atualizado, e o que ele vai fazer de mais novo agora, foi o que nós falamos no começo, é o livro do São Paulo, que os são paulinos que estão aí esperando, aguardem mais um pouquinho, que vem pela Editora Nacional. O livro está muito bonito, assim como foi o do, e como é, porque está nas livrarias do Palmeiras e o do Corinthians, que também foi muito bem vendido, muito bem aceito, muito bem escrito, também pela Editora Nacional. E é o que ele faz, ele ama falar de futebol, ele ama, pena que ele não está na mídia, ele precisa estar na mídia, e vamos ver se a gente consegue ainda fazer um pouco mais ele, né? Sim, compre um livro, bem legal, foi um aprendizado fazer. Os estudantes de jornalismo que me telefonam, que pedem muito para estar com ele, aproveitem e usem o livro para vocês saberem que apesar de ele estar há 55 anos fazendo isso, ele ainda é um apaixonado pelo esporte, pelo futebol e pelo jornalismo. Isso é muito bacana. E com uma memória, assim, que me deixou encantada, boca aberta. Conceição Duarte e Fátima Graziano, obrigado por essa obra, né? Por enriquecer também o jornalismo esportivo e o jornalismo em si, não só o esportivo, né? De uma certa forma.
Obrigado pela presença das duas, AltV sempre com as portas abertas. Nós agradecemos. Nós também. temos muito que estudar, viu? Toma, nem fala, tão longe, hein? Se a gente chegar a 30 anos, tá ótimo. Vocês são uma simpatia, vocês são jovens, podem fazer uma carreira tão brilhante quanto a do Orlando. Eu desejo muita sorte. Obrigado. E obrigado aos internautas também que estiveram com a gente. Parabéns pelo programa de vocês, Olé. Muito olé para vocês. Muito obrigado. Só para concluir, aproveitando que eu estou aqui, eu vou gravar e vou mandar para minha mãe, né, que ela falou